vai ter o meu nome, vai ter o nome do Emerson, vai ter o nome do Cris, vai ter o nome da Sabrina, vai ter o nome do Matheus. Você entra na sala que é o do seu professor. Ponto. Não existe mais um meio termo quanto a isso. E você não é obrigado a me esperar, tá? E outra, caso você esqueça, porque de vez em quando tem isso, né? Se você tem o seu nome no módulo, eu mesmo posso fazer. Então a gente associa as duas coisas. Eu posso colocar você em sala ou você pode ir diretamente para a sala em si, mas só se você colocar o seu nome. Nesse exato momento, por exemplo, eu estou aqui com uma Rebeca, ela está no limbo. Se eu soubesse de que módulo ela era, eu já mandava ela para a sala dela, mas como ela não colocou, eu não tenho como saber, tá? Então esses pequenos detalhes a gente vai ajustando. Eu vou deixar aqui nosso querido Daniel. Cuidado com esse fio. Se tu me desconectar, eu te bato com ele. Tá? Fica aí um tempinho que eu vou só olhar uma coisa. Aí, Brana. Ela é doida. Ela é doida. Tem WhatsApp pra nós. Eu, cara de bunda, pega a nossa sala também. Aham. Cara de bunda. Só vai ver se aparecer. Rever o áudio aí, tá? Ele é da nossa turma. Bruno Fialho Fernandes? Eu coloquei o número dele no grupo do WhatsApp. Pode mandar o link para ele. Ele está na turma já. Pronto, olha o Daniel. Olha o link que botou no número. Olha esse. O que, homem? Olha esse botou o número no nome. Tá, deixa eu te mandar do menino, vai pra lá, vai. É engraçado. Não. Que feio, isso é bullying do mal. Pronto. Então, dando continuidade, vai lá ajudar a Vieira logo na sala. Deixa de ser ríspido com o povo. Depois eles te dão patada e tu acha ruim. Pronto. Retornamos aqui. As explicações acerca do módulo primeiro. Hoje não, vou assistir não. Sexta eu assisto. Mas é muito. Ainda escolhendo o dia que vai assistir aula. Tome uma falta no meio do pé do vidro. Pronto. O que é o objetivo desse módulo? O que é esse módulo? O que a gente vai estudar? Por que a gente vai fazer ele? À medida que eu tenho muitos alunos aqui que estão iniciando no CEDASP, que é o terceiro módulo, tem alguns de vocês que o número da matrícula é 19 e lá vai pedrada, que já basicamente é o módulo final. O Breno aqui está na metade do curso, metade para o final, né? Vocês dois aqui, eu suspeito que já estão na mesma situação, né? Na metade para o final. Oi? Quase lá. E o Luan? Está mais perto do final do que no meio? Aí, descomplicated. Então, essa mesclagem foi por conta... eu também estou justificando algumas coisas, porque tem muita gente que está reclamando que foi trocado de turma, que eu era num horário, estava sempre num horário e mudei para o outro. Então, a gente fez essa quebrada porque começou a vir pessoas de outra unidade, pessoal de Messejana, e a gente teve que ajustar. Algumas turmas iam ficar muito grandes, outras turmas iam ficar muito pequenas, então a gente quebrou algumas que a gente já tinha uma galera que estava acompanhando no mesmo horário sempre, e alguns foram para mais cedo, outros para mais tarde, alguns para módulos bem diferentes. Então, colegas de vocês, provavelmente, manutenção de computadores, às vezes em um curso mais diferente, e você especificamente nesse. Não é porque você vai deixar de assistir essas aulas, você está aqui agora porque todo mundo precisa fazer esse módulo um dia. Tá? Então, essa foi a necessidade da gente meio que quebrar algumas turmas que estavam juntas há tempo demais, mas o horário acho que não variou tanto. Aqui, essa turma antes era 1h30, essa turma já foi 3 horas, uma parte delas. Agora, vocês, os restantes que veio de outras turmas, pode ser que tenham tido o quê? Uma aula 2 horas da tarde, 2h30. O período da tarde é bem abrangente, vai de 1 até mais ou menos 3h30, que é o horário mais tardio para começar a aula. Você não tem motivo para achar ruim, porque você está na tarde. Então, qualquer período da tarde, você pode trocar de horário. Mesma coisa da manhã. O horário mais tardio que a aula pode começar na manhã é 10h30. Pode ser de 10h30 até 8, e tem turmas que começam 7 da manhã, tá? Então, se você está pela manhã, você está sujeito a ser alterado por esses horários. Se você está pela tarde, você está sujeito a ser alterado pelos horários. O sábado ainda é pior, porque no sábado não tem negócio de manhã e de tarde.
Às vezes a tua turma é de 7h50 da manhã, na administração seguinte é 10h20, na administração seguinte já está para meio-dia, tá? Porque depende da demanda e da quantidade de alunos. Então, estou só justificando para caso alguém esteja achando ruim, não, estou mais tarde, isso. 30 minutinhos não mata ninguém, tá? E eu acho que é até melhor porque agora não tem mais risco de tantos alunos chegarem atrasados, porque é no meio para o final da tarde. Não tem por que chegar atrasado nisso. Os alunos, todos, não se tem nomes. E outra, lembrem da sigla. A sigla não é Office 1, tá? Nem OFF1, é PROD, P-R-O-D, tá? A gente não está mais no módulo, ou pelo menos o nome desse módulo não é mais Office 1. Se vocês acompanharem na apostila, a apostila agora é produção de documentos, tá? Inclusive, é hora de mostrar ela aqui para vocês. Maurício, a gente vai receber a apostila para vocês. apostilas.cedasp.com.br. Para vocês, seus amantes do desmatamento da natureza, que querem esse documento impresso, tá? Calma que ela vai chegar. Provavelmente, nessa administração ainda, a gente vai ter um carregamento de apostilas. Se elas não chegarem até o final da administração, você pode acompanhar pelas online, tá? Tá aqui, ó, a apostila de PROD, de processadores de texto. Se tu me desconectar, eu vou bater em ti com um teclado. Pronto. Então, a apostila mudou, não é mais Office 1, tá? A gente não tem mais nem o Office 2 também, os dois têm nomes diferentes. Eu vou mandar o link da apostila para vocês darem uma acompanhada. Vou copiar aqui e mandar para vocês. Maurício, mas eu queria eu queria a apostila impressa porque eu gosto de estudar dessa maneira, eu gosto de riscar um papel, eu gosto de ter esse hábito. Beleza. Uma hora vai chegar, quando chegar, por mais que você já tenha assistido a aula do módulo, é direito seu, então você pode solicitar lá. Eu ouvi dizer que começou a chegar apostilas aqui e eu quero as minhas. Pode ir lá e solicite, é seu direito. Tá no pacote das coisas que vocês pagaram. Então, por mais que você já tenha assistido o módulo, que você já esteja quase no final do curso, você pode pegar essas apostilas sim. Pronto, então vamos iniciar aqui as conversas agora sobre o módulo, para eu explicar para vocês o que vocês vão estudar nele, dizer exatamente as coisas que eu preciso sobre o módulo no começo dessa aula, da aula 00, e a gente dá sequência nas próximas em específico. Aqui ainda está Office 1, foi mal, eu pensei que eu tinha mexido em tudo, ficou faltando um detalhe. Eu sempre esqueço uma besteirinha. Pronto. Esses arquivos eu vou compartilhar com vocês em todas as aulas. Encerro a aula, mando o arquivo. A gente ainda vai trabalhar na ideia da gravação da aula. Essa aqui, inclusive, está sendo gravada. Assim que eu encerrar, eu vou fazer o upload dela no canal no YouTube. O canal no YouTube, acho que o meu é Minha Democracia, acho que não vai aparecer se você pesquisar por ele, então me solicite o vídeo que eu te envio, e aí você pode ficar acompanhando por lá. No meu canal tem todos esses módulos que eu já passei no CEDASP, então se você já quiser acompanhar para ver as próximas aulas, tem lá não vai estar em playlist, mas tem todos os conteúdos lá. Esse módulo já está completo lá, assim como o Office 2, assim como, acho que todo mundo aqui já fez de TIC, então também tem lá, marketing, gestão de mídias sociais, tem até projeto final, todos finalizados da primeira aula até a última. Se você tiver... Maurício. Não como playlist. Tá? Me escutando. Odiando? Vim de lá para cá. Andressa, é porque eu tenho um jovem que tem um probleminha aqui do meu lado que está me perturbando. Mas o que foi? Tá me escutando direitinho? Hã? Eu entrei agora porque antes da sua aula eu tenho uma aula de inglês. Aí talvez eu me atrase uns 10 minutinhos. Não, sem problemas. Só isso mesmo. Tá? Sem problemas. A gente está só explicando o módulo, então... Se encaixe por aqui, minha joia, e é isto. Então, dando sequência à explicação do módulo, tem muita gente que me pergunta, professor, eu fui para Office 2 antes de ir para Office 1, eu fui para Office 1 antes de ir para Office 2, não é para ter uma ordem, não é para ser uma sequência? Primeiro, não, porque planilha é independente de editor de texto, e é isso que você estuda de um módulo para outro. Segundo, a gente já mudou o nome do módulo para parar de ter esse problema, porque quando você coloca 1 e 2, o aluno sempre pensa que é uma sequência mesmo. A mesma ideia do marketing 1 e marketing 2, que agora é só um marketing, o módulo foi unificado, não são mais dois, são apenas um. Não tem uma sequência obrigatória para você cumprir, você vai fazer os dois, tá? Às vezes, uma aplicação do outro. No caso de Office 1 e Office 2, eu preferiria que o aluno viesse primeiro para Office 1, ou seja, para o PROD, para a produção de documentos, e depois para Office 2.
mas não sou eu que mando na ordem, tá? E não altera nada de verdade. Quando você baixa o Word, você tem que fazer os dois de um jeito ou de outro. Então é bom que você já comece. Se tu não sabe... Maurício, já Oi. tem alguma turma no Class e tal? Então, a gente vai falar sobre isso também. O famoso é sobre isso mais tarde. Tudo que a gente resolver desse módulo, a gente resolve hoje. Inclusive, essa questão do Classroom é até uma votação que eu faço, porque daqui a pouco você vai entender. Aliás, daqui a pouco não. Vamos logo chegar nesse ponto, que depois eu explico as ideias sobre o módulo, tá? Sobre essa questão do Google Sala de Aulas. Qual a necessidade de um Google Sala de Aulas para bimestração em específico? Ah, Maurício, enviar atividades. Beleza. Quem foi meu aluno sabe que toda aula eu já posto atividade. Às vezes eu passo uma para você resolver em sala e às vezes eu passo uma para você resolver em casa, para você resolver posteriormente. Então, se eu for fazer uma para ter mais atividade extra, vamos lá para uma explanação mais prática. Esse daqui é o meu Google Sala de Aula. Opa, minha joia! Esse daqui é meu Google Sala de Aulas. Eu vou descer um pouquinho aqui na listagem, e essa aqui é a quantidade de turmas que eu tenho. Eu não gostaria de colocar uma a mais, tá? Porque, tipo, não vai somar muito para vocês. E aí, vocês? Vocês devem ter tantas quanto eu, devem ter 2, 3, 4, pelo menos. Talvez bem menos do que isso. Mas uma a mais para a gente só adicionar atividades, para a gente só colocar coisas que eu vou fazer durante a aula, eu acho que é só chateação. Vai ficar chegando notificação para você do horário que eu coloquei, vai ficar chegando para você alguma outra coisa que eu literalmente não vejo necessidade. Se você quiser que eu crie, se vocês quiserem, na verdade, que eu crio sem problema nenhum, tá? Mas eu vou criar para ter um Google Sala de Aulas, porque honestamente eu vou utilizar a minha metodologia, que é passar atividade em sala. Eu passo atividade em sala, você faz em sala, me envia em sala e pronto. Eu acho que isso é melhor do que eu ficar me prolongando com mais coisas. E quando tiver uma atividade para casa, eu envio normalmente, sem precisar da ferramenta. Mas isso a gente resolve agora em votação. Se você quer um Google Sala de Aulas, digite 1 no chat. Se você acha que não é necessário para administração, porque você já tem mais Google Sala de Aula do que roupa no guarda-roupa, digite 2 no chat. Se você é mais indeciso, enfim, já está resolvido aqui. Pronto. Acho que isso não foi nem a votação, foi um massacre. Ótimo. Para mim, tanto faz? Não, para mim faz diferença, porque eu não quero mais um, não. Ó, eu fiz um teste na administração passada com a turma de vocês, com a turma do pessoal que ensinou comigo. Porque para toda turma a gente criava um Google Sala de Aulas. Mas para eles eu consegui resolver de boas, enviando e recebendo atividades. Eu acho que não tem nenhum deles que reclame da quantidade de atividades que eu passei. Foi uma quantidade ok. E não precisei. Entende? Às vezes você nem tem o que passar no Google Sala de Aulas. Eu vou passar uma atividade extra do extra, que estica a baladeira, que o aluno já está olhando assim para mim. Para quê? Qual a necessidade? Tá? Então, como eu sei que todo mundo aqui já tem Google Sala de Aula do colégio, eu não vou adicionar um a mais para ser chato. Oi? Os meninos já são tudo perdidos com Google Sala de Aula, que já é mais um. Mas, olha, isso sou eu, tá? Os outros professores daqui, com toda certeza, vão fazer Google Sala de Aula sim, certo? Mas isso é a metodologia de cada um. Eu só me chateio com isso. Então, deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui que tem um parêntese fora do canto e eu tenho toque. Pronto. O que mais nós temos para falar sobre a parte das notas, frequências e afins? A gente tem 4 notas, isso continua sempre do mesmo jeito. Frequência é a primeira, e frequência é uma nota dupla, porque você pode ser reprovado de 2 formas pela frequência. Como assim, Maurício? Se você não bateu 75%, ou seja, se você faltou 4 vezes, você já está reprovado, independentemente da sua nota. Mas, por exemplo, você faltou 3 vezes, a sua frequência aí está mais ou menos 79% para 80%. Beleza, você está passando pela frequência. Mas esse 79 para 80 é uma nota que vai ser somada com mais 3 dividido por 4. Então, digamos que tu foi na prova e deu um branco na sua cabeça e você tirou um 5 na prova. Nas atividades, você não fez todas as atividades, você ficou com um 7 na prova. Guardem o 5 mais o 7. Vocês aí que não são de humanas, tá? Eu tenho um 5 mais um 7. Aí, na participação, eu te dei um 8.
Então, eu tenho 5 mais 7 mais 8. E na nota final, que é a frequência, teve outro 8. Tá? Nisso daí eu tenho meu 28, que dividido para 4 dá exatamente 7. Aí você fica, nossa, que legal, então eu estou passando, beleza. Mas se tua frequência, tu falta mais um dia nessa métrica aí, tu deixa de ter esse 7, aí tu deixa de ter esse 8, tu fica com 7, mais 5, mais 8. Isso não dá 28, tá? Isso acho que isso dá o quê? Dá 27 fechado, né? 27 dividido para 4 não é 7, tá? É 6,75, é bem perto, mas não é. E não tem milagre para brotar 0,25 de pontuação. E eu não sou ruim se eu não te passar por isso, tá? Porque frequência, de fato, reprova de duas maneiras. Então, se esforcem para isso. Eu não sou carrasco de ficar, nossa, se você não respirar e não colocar sua frequência 28 vezes, você vai ser reprovado por falta, por isso. Não, cara, eu não sou assim, não. Eu não penso dessa maneira, eu não quero ter o trabalho de ficar reprovando vocês por bobagem. Então, me avisa, fala comigo, vai ter uma aula que você não pode faltar de jeito nenhum, tem um curso que você tem que fazer antes do horário da nossa aula. Se tem, por exemplo, uma entrevista de emprego, só fala comigo, tá? Manda uma mensagenzinha mais cedo que eu me resolvo. Porque se eu chegar para você e disser, olha, falta justificada é só com um atestado, um belo dia que você está no busão, o busão quebra, e você chega, tipo, aqui 4 horas da tarde, e você tomou uma falta no meio do seu pé do vidro. E isso aí pode ser determinante para vocês. Meu objetivo não é prejudicar ninguém, tá? Agora, se você não fala nada comigo, eu não faço nada por você também. Beleza? Quem é meu aluno sabe que eu estou disposto a conversar quase o tempo todo. Agora, quando você manda mensagem de madrugada ou manda mensagem depois do meu período sabático, 8 horas da noite, eu não respondo de jeito nenhum, tá? Então, não faço mais isso. Eu vou conversar contigo depois de boas, minha jovem, sem problemas. Então, nossas atividades são sempre práticas, tá? Então, toda aula, a partir da aula que vem, a gente vai ter uma atividade, uma ou duas. Vocês vão me enviar sempre ou pelo Google Documentos ou pelo Word Online. Fica a critério de vocês. Eu acho mais prático o Google Documentos porque é mais intuitivo o compartilhamento. É mais fácil, você aperta 2 botões, já está compartilhado. E, assim, cada uma delas indiretamente vale uma nota, vale uma composição. Se você fez todas, você tem um 10. Um dos 4, tá? Google Docs é maior do que qualquer outro editor. Se você não fez todas, já começa a diminuir sua nota. A gente tem aí quantas aulas? Tem em torno de 15 aulas, 16 aulas. Então, mais ou menos vão ser 13 atividades, porque, como eu falei, alguns dias a gente vai ter prova ou revisão e não tem por que passar atividade. Aí, dessas 13, tu me enviou 9, então não vai ter um 10, tá? Então, a nota já vai ficar um pouco menor. Então, eu já falei disso. Essa parte da participação, gente, é uma nota muito minha, tá? Eu sei quem é um aluno que se esforça, quem é um aluno que presta atenção, quem é um aluno que interage, quem é um aluno que me responde, quem é um aluno que me ajuda, tá? Então, isso aí já é uma nota, assim, que é a famosa nota do coração. E tem alguns que não vão muito bem, mas tem outros que vão muito bem. No caso do Daniel, a nota de participação dele é sempre 0. Mas, exposed. Isso são duras lições, Daniel. Duras lições. Uhum. Se eu não entregar as atividades é porque eu morri. Boto fé. Mas, nossa, que pesado. Enfim, e isso chega na nota final, que é a nossa querida e amada prova. Vai ser prova sim, não vai ser uma prova prática, porque, conforme vocês forem vendo daqui para o final da administração, as minhas atividades sempre são um pouco longas, tá? Então eu passo alguma coisa que vai te ocupar, porque tem muita coisinha para você fazer, tem muito menu, tem muita opção. Então, se eu for passar um trabalho prático, vai ser uma coisa bem extensiva e bem longa. Entre isso e uma prova de 1h30, eu prefiro a prova de 1h30, tá? Nosso camarada já fez a prova, ele sabe que é de boa, você vai me obrigar a trocar a prova todinha, vai, mas tudo bem, eu boto peso 2, não tem problema, tá? Não, vou colocar peso 2, a peso 2 é matando. Mas a gente soma todas essas notas, divide por 4 e tem uma média. O pessoal que ensinou a administração comigo, as médias já foram entregues. Se você quiser consultar, você pode ir na secretaria para perguntar como é que está seu andamento, ou você espera pela nossa reunião dos pais, onde a gente entrega o boletim para o pai ver o andamento de você como aluno. A gente trabalha como se fosse uma escola em todos os aspectos, principalmente nesse, porque às vezes, o famoso às vezes, a gente dá a nota para o aluno, explica tudo para ele, diz que ele foi bem, ou dá a nota para o aluno, diz que ele foi mal, e isso não chega no pai nunca. Do nada chega o pai aqui 6, 7 meses depois, e aí, como é que tá meu aluno, meu filho? Aí lá, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 0. Aí ele olha pra gente e fica, como é que vocês dão essa nota pro meu filho? Ele vem todo dia pra aula. Aí eu olho de volta. Vim
não é sinônimo de ter nota. Exatamente. Tem uma galera que, meu Deus do céu, o que eu tenho, o que eu tenho de aluno não é corona, é porque eu engoli saliva. Maurício, eu dei uma mancada tão grande no módulo anterior, porque tava lá. É porque eu fui fazer presencial, porque eu não escutei que era online. Aí, como eu não tava conseguindo entrar com o e-mail no Class, eu fiquei de boa, né? Não, vou só pegar o link aqui no chat e vou fazer. Só que eu não escutei a parte pode ser pesquisada. Ela não escutou parte? Aqui pode ser pesquisada. Ah. Aí eu fui fazendo escutando as vozes da minha cabeça, entendeu? Por trás eu tô fazendo a cara de eita, rapaz. Tipo A vida é assim, muito. ai. Mas enfim, eu vou avisar e vou deixar bem claro quando for. Tira a mão daí. Para com isso. Cuidado com o meu cabo. Sabe? Pronto, olha, 20 pessoas, faltam só 4 alunos para a gente completar o nosso corpo de alunos completos. Adorei, tá? Assim vocês ganham o meu coração. Eu venho até mais inspirado para dar aula quando a sala está mais cheinha. Deixa eu só fechar aqui e aproveitar para fazer a frequência. Outra, a minha frequência é no final da aula. Eu peço para que todos que assistiram a aula completamente coloquem o nome no chat, tá? Então eu não passo isso antes, porque às vezes o menino entra, coloca o nome e nunca mais volta. Ou então entra, fica como um bot o resto da aula todinha, deixa o celular logado, vai jogar um fifazinho aqui, esquece completamente. E às vezes eu fico na sessão do Zoom até 5 horas da tarde, e o menino lá comigo, online. Exatamente, vai dormir e esquece. Então eu deixo para passar a frequência no final. Acho que explicado tudo sobre as notas. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tu balançou a cabeça dizendo que tem. Ela. Tu fez que sim, tá? Enfim. Então vamos seguir para a explicação do módulo, tá? Pronto. O que a gente vai estudar no módulo de produção de documentos? A gente vai estudar produção de documentos. Pronto, toca a vinheta, acabou a aula e vamos embora. Adoraria que fosse isso. Mas, gente, isso daqui é o segundo módulo mais interessante para quem tem, de fato, a predisposição e a vontade de trabalhar com escritórios, porque você tem que estudar o quê, tem que aprender o quê para poder assumir uma função administrativa. Planilhas e edição de textos. Se você já fez os dois, Maris, se eu já fez os dois, eu posso ir embora do CEDASP, já fez os principais. Não, a vida seria muito bonita se fosse assim. Tá? Você ainda precisa completar todo o ciclo, encerrar todos os módulos, porque está em cima da mesa. Me ajuda, cara. Do nada eu vi um moleque que tá em cima da mesa. Pronto. Então, você tem que encerrar todos os módulos para ter o certificado, certo? Se você faz os dois principais, você tem conteúdo, você sabe teoricamente essas duas coisas, mas se não tem nada que ateste que você sabe disso, se não tem um papel dizendo fulano concluiu com êxito, às vezes nem com êxito, tá? Às vezes é caindo pelas beiras, mas fulano concluiu, tá, o curso e por isso atesta que ele sabe e tá lá isso no certificado. Aí tem peso, tá? Para algumas funções, você até pode assumir o cargo sem ter um certificado. Às vezes a sua experiência, o seu conhecimento já pesam bastante, mas para a parte administrativa faz toda uma diferença você ter um curso, você ter um certificado de qualquer coisa. Acho que vocês sabem disso, vocês já devem ter participado de processos seletivos. Na ausência de um certificado, isso, para você, em comparação com os outros, fica bem complicado. Imagina você chegar na empresa e esquece tudo que aprendeu no curso. Ah, não, aí vocês estão de sacanagem. Aí vocês não aprenderam. As coisas que tu aprendeu comigo, enfim, né? Eu não vou nem falar nada porque essa relação de ódio e ódio continua. Gostaria eu que já tivesse acabado, mas enfim. Um dia acaba, né, Daniel? Um dia você passa para outro. Não, você não vai. Eu não vou estar aqui, eu não vou estar aqui. Eu não vou. Stalker. Agora é com homem também, meu Deus do céu. Então, esse pacote, essa ideia do que eu estou falando, esse pacote completo de edição de texto e edição de planilhas, são a suíte de escritório, somando também as apresentações, tá? Que são os slides. Quando você conhece os três, é porque você domina teoricamente um pacote. Existem vários pacotes. Antigamente, eu falava só sobre o LibreOffice, sobre o Office e sobre o pacote do Google, tá? Sobre as suítes desses três ambientes. Quando você conhece uma, indiretamente você conhece as outras, porque elas são parecidas. A mais diferente daqui é o LibreOffice. O Office e o Google, pelo menos em relação a planilhas, os dois são idênticos.
Tá? Quando você olha o Excel e quando você olha a interface do Google Planilhas, você vê que um tem mais botão do que o outro, mas o grosso de todas as funções é idêntico, não muda nada. Você tenta executar uma coisa e funciona do mesmo jeito. Para edição de texto, aí é diferente, porque cada uma tem umas peculiaridades, principalmente com interface e com alguns ícones. Mas, de fato, o nosso Word, que é o editor de texto do Office, ele traz mais opções, mas são opções gráficas. Então, você vai conseguir fazer um texto bem redigido, um texto bem descrito, um texto bem funcional com os três. Mas com recursos gráficos, o Office dá um passinho adiante, certo? Se você acha isso necessário, ok. Se você não acha necessário como eu, você pode se virar com qualquer um deles. Por que eu digo que não é necessário? A maioria das vezes, quando a gente trabalha em escritório, seu chefe não vai pedir para você entregar uma carta, um documento maravilhosamente escrito com uma letra muito artística, com traços e cores e recursos visuais, porque ele vai querer um relatório em preto e branco, tá? Com as informações principais que são cobradas e pronto. Eu quero que você me diga aí como é que foram os gastos da empresa com material de escritório nos últimos 18 meses. Você vai emitir um relatório com isso, mas você vai se preocupar com o cor da fonte? Não. Então, você vai conseguir sim entregar algo prático com qualquer editor. Você vai conseguir entregar algo lindo com Office. Tá? Mas essa beleza aqui, assim como para qualquer outra coisa, beleza é só coisa ilustrativa, tá, gente? Você pode ser um feinho e feliz, tá? E aí nós temos outras opções que podem perfeitamente resolver esse caso. Mas vamos falar de cada uma delas, tá? Aqui eu trago um paralelo das três, do LibreOffice, do G Suite e do nosso Office em si. Acho que vocês sabem as diferenças de um para o outro. Na próxima aula eu vou explicar muito melhor cada uma delas, mas agora a gente vai ter só a questão introdutória. Vocês já ouviram falar do LibreOffice? Quem aqui já ouviu falar do LibreOffice, levante a mão, por favor. Quem já ouviu falar e mexe de boas no LibreOffice? Pronto, a gente tem só uma pessoa. Eu dei aula de LibreOffice durante 7 anos da minha vida. Acho que foi basicamente uma conversão. Quando eu vim para cá para começar a dar aula ou de G Suite ou de Office, foi, como eu posso dizer, um pouco chocante. Porque você aprende de um jeito e tem algumas coisinhas no LibreOffice, por isso que eu falo que ele é mais diferente, que não parece em nada com os outros, tá? Porque ele é pouco prático em alguns aspectos. Você precisa ir muito menu para fazer muita configuração. Enquanto nos outros, tem só um ícone que você faz 3, 4 coisas com ele ao mesmo tempo e pronto, tá resolvido. Mas o principal motivo da gente trabalhar e da gente conhecer isso é porque ele é gratuito. Tá? Gratuito, leve, prático, e você vai conseguir fazer os seus trabalhos de boas com os 3, mas esse daqui chama mais atenção por conta disso. Quando eu falo isso, é porque eu quero justificar que às vezes você não tem a melhor máquina do mundo. Às vezes você tem um computador meio ruim, entrou um pedacinho da máscara na minha boca, da aula de máscara e as suas peculiaridades. O que foi, meu filho? Eu vou começar a dar aula contigo com uma régua do lado. Tá? Você falou alguma coisa, fraco. Na verdade, eu vou deixar pessoas fazerem isso. Eu tenho a leve impressão que você vai preferir. Enfim, deixa quieto. Coisas estranhas com o Daniel. Voltando aqui para a nossa lógica da aula, a gente estuda porque é uma opção mais prática e quando eu falo que é mais leve, não é mentira. Se você tem um computador meio ruinzinho, aquele seu Atom Dual Core de 2008, 2009, que você não está mais nem conseguindo abrir o Google com ele, como é que você vai instalar um Office? Como é que você vai instalar um Google Chrome atualizado para conseguir usufruir do editor? Você não consegue. Mas se aquele ali é seu único computador, seu único recurso, você vai ter que utilizar ele. Tá? Maurício, mas eu posso fazer pelo celular. Shhh. Já quieto. A gente está com o exemplo do computador ruim. Tá? O celular é outra coisa. Então, você pode instalar o LibreOffice porque ele é levemente mais prático e as opções e a interface gráfica dele é mais, como posso dizer, mais simples. Então, torna isso aqui bem mais leve. E a gente tem mais uma opção além, que eu adicionei nesse slide, que é o nosso OnlyOffice. Tá? Quando a gente fala o Only, já tem muita gente pensando em besteira, mas calma aí. O OnlyOffice é uma opção também de uma suíte gratuita, que é disponível para todas as plataformas, então você pode baixar para Linux, você pode baixar para Windows, você pode baixar para Mac, e você vai ter um editor de texto, um editor de planilhas e um editor de apresentações gratuitos, e você pode fazer isso até sincronizado com o seu e-mail também. Você pode deixar todos os ícones na sua área de trabalho e poder utilizar ele de boas, tá? Tal qual seria se você tivesse com LibreOffice ou se você tivesse com o G Suite, só que ele é offline também, para alguns aspectos ele é offline. Se tiverem curiosidade, acessem,
É uma novidade, tá? Não porque... você falou que é novidade porque é recente, foi programado nos últimos 10, 15, 20 meses e afins. Não, isso aqui já existe tem um tempinho. Só que não tem muita gente que explique, não tem muita gente que fale. Geralmente, as pessoas se atêm aos 3 principais. Quem aqui já tinha ouvido falar do OnlyOffice? Alguém já? Pronto, então é uma novidade. Olha, já ensinei uma coisa nova para vocês. Indico o LibreOffice se você tem uma máquina limitada e se você não precisar trabalhar online, tá? Em outros quesitos, para outros momentos, você pode passar para os outros, tá? O próximo da lista, além do LibreOffice, é o Office em si. Para quem eu indico o Office? Se você tem primeiro recurso, tá? Se a sua máquina suporta tranquilamente, porque em alguns casos dos computadores daqui, pelo menos no laboratório bem antigo, antes dessa repaginação que nós tivemos, para abrir o Office era uma briga. Você clicava no ícone e ele começava. Era como se fosse uma apresentação de PowerPoint, nas passagens de tela para tela, até ele começar a carregar. Ainda ia chegar a notificação de permissão do seu Windows. Quando ele chegava nisso, o computador travava e você tinha que pular para o outro. Isso não acontece mais, glória a Deus, mas é computador de escada, literalmente. Mas se você tem uma máquina com limitações, gente, por favor, nem pensem nisso, tá? Do que adianta eu gastar, teoricamente, 290 conto num Office em si, num software como esse, para um computador que não consegue suportar ele? Então, não, professor, mas eu não vou gastar, não. Ou passo de graça, tá bom? Ou me esbaixe aqui. Fique à vontade para fazer isso, não indico, tá? De novo, todo aluno meu sabe, não faça apologia à pirataria de softwares, isso aqui tem um gasto para ser criado, e é um desrespeito para qualquer empresa ou para qualquer pessoa como indivíduo se você usa o programa ou o que aquela pessoa produziu gratuitamente. O cara passou anos e anos desenvolvendo isso daqui. Pode ser que ele tenha contratado uns chineses, umas crianças chinesas lá no meio enfim, para fazer? Pode ser, mas você não sabe, não tem provas. Até que isso seja comprovado, você tem que pagar para usar. Então pague. Se você não pode pagar, procure software livre para isso. Não se aplica só para o nosso ambiente de Office, nosso ambiente dos editores mais administrativos. Se aplica para todos. Se você não tem grana para pagar um Photoshop, não pega craqueado. Se você não tem grana para pagar um Illustrator, não pega craqueado. Procura uma opção em software livre para isso, porque tem. Tá? E aí você vai ter muito menos risco no seu computador de baixar um programa de fontes estranhas e também não vai ter nenhum problema legal com isso, porque se um belo dia, é só o famoso nunca acontece, mas se acontecer de alguém descobrir que você fez, se uma pessoa denuncia isso, pode ser que você sofra um processo. A possibilidade é pequena? É pequena, menor do que você ser assaltado em um ônibus que só tem você e o motorista, mas acontece, de vez em quando acontece. Eu conto essa história para alguns alunos meus, acho que não custa nada eu contar agora. Tinha uma empresa, eu não trabalhava nela, eu já trabalhava numa outra que era só software livre, mas ela utilizava licenças de computadores, licenças de softwares que não eram vitalícias, ou eram simplesmente craqueadas, mesmo um belo dia, alguém denunciou, não pode ter sido aluno, pode ter sido alguém que saiu da empresa e resolveu fazer isso, e chegou uma fiscalização lá. O cara que bateu, o fiscal que bateu, ele não chegou a apreender, ele só deu uma notificação de que se os softwares não fossem substituídos ou comprados de verdade, a licença, a multa para a empresa seria de R$50 mil. Se é uma empresa de pequeno porte, R$50 mil no caixa, você nem tem, você demora uma semana para conseguir esse dinheiro todo, tá? Então, na dúvida, usa outros softwares. Nada impede que você utilize outros softwares em si. Tipo, as coisas que aconteciam comigo, porque tudo que for na vida pode dar errado. Minha filha, deixa de negócio. Essas teorias de que eu sou a pessoa que vai tomar 3 raios no mesmo dia, isso não existe, não. Mas, enfim, tem um gasto. Quando você paga pelo Office, você pode ter uma versão mais, como posso dizer, mais simples, você vai pagar mais barato. Você pode pagar mensalmente pelo Office. Eu não sei se são 29 ou se são 60 reais mensais. Tá? Mas quando você paga pela licença anual, você pode ter a opção de 225, 229, e a de 295, que você vai ter todos os softwares em si. Vocês vão acompanhar que, pelo menos pela parte de baixo, tanto do Office quanto do LibreOffice, tem mais do que 3 programas. Eu citei que nós temos um editor de texto, planilhas e apresentação. Texto, planilhas e apresentação. E nós sempre temos uns a mais, tá? No caso do LibreOffice, deixa isso aqui. No caso do LibreOffice, quando você baixa ele vem com Base, para você criar banco de dados, ele vem também com
eu vou lembrar do Draw, pronto, que é um software de desenho vetorial. O LibreOffice, ele traz mais ou menos uns 6 programas para você, que todos eles são gratuitos. No caso do Office, ele também traz uns programinhas a mais, que é o OneNote, e também temos o próprio servidor de e-mail da Microsoft, mas não serve muito para muita coisa, não. Então, dentre essas opções, obviamente, tem uma justificativa para você baixar e para você utilizar um ou outro, mas, para mim, entre os dois, eu prefiro o 3. Eu prefiro, obviamente, o terceiro. Tá? Porque aí a gente já vai para os editores do Google, a gente já vai para uma ferramenta que é muito mais abrangente, a gente já vai para algo que é bem mais democrático, que não te cobra nada. O programa é tão bom que ele nem é um programa, ele é só um ajuste que você faz no seu navegador e já está utilizando. Que coisa mais prática do que isso? Você não gasta nada, nem espaço no seu HD. Que maravilha. Não é que eu seja fanboy da Google, tá? Eu sei que tem muitos problemas, principalmente em relação a dados, porque um belo dia isso vai acontecer, tá? Um belo dia os dados da Google vão vazar todos, porque elas têm informações acumuladas de vocês por anos e anos e anos. Eu não sei se eu ainda vou estar vivo quando isso acontecer, mas o que vai ter de gente desesperada vai ser uma loucura. Pode falar, minha jovem. Eu tenho raiva de usar no celular, porque às vezes trava um pouco. Não sei se é por causa do meu celular, é por causa do aplicativo, mas às vezes trava. Eu prefiro usar no próprio computador mesmo, que eu acho mais fácil. Eu também acho Não mais trava tanto. Todos esses 3, pelo computador, ficam mais fáceis, tá, gente? Essa ideia de edições, ela não foi pensada, não da forma direta, para celulares, para telefonia. Acho que veio bem depois essa necessidade de você ter o programa instalado no celular por questões só de ajustes e de portabilidade. Mas o ideal é que você ainda ajuste e você faça os seus textos para um computador, certo? Por quê? Porque um computador tem um teclado e você nunca vai conseguir digitar tão rápido no celular quanto você digita no teclado. Ah, Maurício, mas eu consigo digitar muito rápido no celular. Vamos fazer uma competição? Vamos? Um dia. Agora não, tá? Outra coisa, muitos recursos que estão no computador não estão disponíveis para celular, como o recuo de parágrafo, não tem para celular, como formatação de colunas, não tem para celular. Se eu não me engano, ainda tem o... Oh, calma aí, eu vou lembrar. Ah, não, alinhamento eu já falei. É o recuo da primeira linha, de 1,25. É uma terceira coisa, que são os sumários. Você também não pode colocar pelo celular. São 3 coisas que, para uma pessoa que está editando um texto normal, isso não faz falta. Mas quando você quer transformar aquele texto com um padrão ABNT 100%, faz muita falta. A que mais faz falta é a formatação de página, que não tem como fazer pelo celular de jeito nenhum, que são as margens das páginas. Então, são 4 recursos aí, que, independentemente se você está utilizando os documentos do Google ou se você está utilizando o Word Online, você não tem. Na verdade, dos 4, no Word Online, pelo menos tem o recuo da primeira linha, mas falta todo o restante. Então, eu vou passar vários exercícios para vocês, mas toda vez que tiver alguma coisa que não seja possível fazer pelo computador, fazer pelo celular, eu vou dizer, olha, gente, estou passando essa atividade, mas isso aqui não dá para fazer pelo celular. Então, quem tiver só pelo celular, infelizmente, faz essa outra parte da atividade aqui agora. A gente vai dando essa mesclada, porque eu não vou obrigar ninguém a vir presencial. A gente está no período ainda de recesso de quantidade de alunos, a gente não pode ter todo mundo aqui ainda. Mas também eu não posso deixar de passar uma prática cobrando uma coisa que eu ensinei, porque alguns alunos não têm como fazer. Então, a gente faz um meio termo aí. Se você tem só o celular, você pode vir aqui presencial para conseguir assistir a aula e fazer todos os exercícios, ou então você faz outra proposta de exercício que eu vou passar, que não vai cobrar tudo isso. Agora, se você está fazendo pelo computador, você é obrigado a entregar todas as formatações. Justo? Justo. Pronto. Vamos seguir. O nosso documentos do Google, assim, de interface, de programa para programa, entre os 3, entre os 4, somando até a parte do OnlyOffice, ele é o mais prático. Por quê? Porque é o que tem menos ícone, tá? O que tem na tua interface do Google Documentos é o que você vai usar e pronto. Não vai aparecer todos os ícones como aparece para o Word, porque você não precisa daquilo. Quando você está editando um texto, o máximo que você altera é o tamanho da fonte, a cor do texto e talvez o estilo dela. As opções de recuo, as opções também de espaçamento entre linhas, e está tudo isso lá na primeira borda, na primeira parte de ícone, você resolve todo ele. Então, pelo Google Documentos, com 6 cliques, você deixa o seu texto no padrão ABNT, que é uma das coisas que a gente mais vai ver nessa administração. Inclusive, eu nem gosto de falar dela logo no começo, mas não custa nada. Alguém aqui já ouviu falar de ABNT? Vou escrever aqui no chat. Você ouviu, você fez um módulo comigo. Tá vendo?
Memória dele. Ele não fez o módulo comigo. E ele lembra. E você? Eu me lembro, não. O que é? Só não me lembro o conteúdo. Já, mas não lembro. Ó, deixa eu dar só um aperitivo de futuro para vocês. Quem aqui planeja fazer uma graduação? Eu não estou falando de tecnólogo, eu estou falando de graduação de pelo menos 4 anos. Quem aqui presencial, levanta a mão. Graduação, não sei o quê, faculdade. Quem aqui planeja fazer uma? Tem só o Breno, 2, 3, ótimo, 3 pessoas. No chat, quem planeja, coloca um eu em caps lock aí, em caixa alta. Eu já faço. Ei, depois me diz qual que tu faz, Tamiris. A Tamiris está aqui? Não? Velha pra cá, vocês devem ter no máximo 19 anos. Psicologia, rapaz, brabíssima. Um dos nossos trabalhos aqui é sobre o Erik Erikson. Tu já estudou sobre ele na tua graduação? A gente vai falar sobre ele aqui. Ou ainda não falou? Meu sonho era ser a Tamiris quando crescer. Pode repetir, não entendi. Eu disse que um dos trabalhos aqui, em relação à produção de documentos, vai falar com temática sobre o Erik Erikson. Aí eu perguntei se você já ouviu falar dele, se você já estudou ele na sua graduação. Ainda não, mas vai chegar nele. É uma das pessoas, um dos autores que tem uma obra mais prática em relação a conhecimento, autoconhecimento, na verdade. Vocês que ainda têm dificuldade de saber em que fase que vocês estão da vida, pesquisem sobre. Mas, enfim, são spoilers. Eu perguntei isso porque todo mundo que planeja fazer uma graduação vai chegar num momento que vocês vão ser obrigados a emitir um trabalho que vai ser o trabalho da vida de vocês até então. Como assim, Mário? O trabalho da minha vida sei lá, no pronto-socorro, porque eu já trabalho. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de produção acadêmica, tá? De alguém chegar em você e dizer, olha, você vai me entregar um trabalho de 50 páginas no mínimo, tá? Todas elas de conteúdo semi-autoral. Eu quero as referências, eu quero uma capa, porque capa já é básico, tá? Capa é até irrelevante de tão básico que é. Eu quero citações, eu quero um composto completo, onde você comece com uma ideia, comprove essa ideia, ajuste essa ideia, conclua essa ideia e apresente para mim e para mais 2 professores. E nós vamos avaliar a sua apresentação e seu conteúdo. Depois disso, se tudo der certo, você passa. Se não, você reprova essa cadeira e faz de novo. Isso aí é o TCC. É o trabalho final de conclusão de curso, que todo mundo faz. Todo mundo que faz a graduação faz isso. Pode ser que a sua instituição de ensino, sua faculdade, o seu, enfim, a sua universidade, ela cobre um modelo diferente. No caso de psicologia, é um TCC, né? Você já tá pesquisando seu tema, né, jovem? Já parou para pensar nele? Indico que no dia que você entre na faculdade, você já comece a pensar. Porque você vai ter 5 anos apanhando, cadeira atrás de cadeira, atrás de cadeira. Ah, não, professor, não é nem marcenaria para ser cadeira, é disciplina. Não estou nem aí, eu chamo de cadeira e é isso. Cadeira atrás de cadeira, você vai ter que aprender coisas, você vai ter que produzir coisas, e você chega no final e você não toma esse socão no estômago, dizendo, vai, quero ver tu passar agora. Tá? Tem também. Acho que não tem... Eu perguntei entre 4 e 5 anos, porque a maioria desses cursos que tem essa duração exige TCC, exige monografia, tá? Alguns outros tecnólogos, às vezes, são um artigo. Aí, de 50 páginas é 10. É festa, tá? O trabalho de conclusão de curso da minha mãe era um artigo que eu fiz 90%, e eu fiz em meia hora, porque ela já tinha colocado só o tema, eu só ajustei, coloquei para Benito, ela tirou um 9. Eu olhei assim para ela, mãe, inveja mata. E eu tô quase matando a senhora. Porque o meu é o triplo disso e dá um desespero que eu tô nessa cadeira tem 3 semestres. Eu tô quase desistindo só por conta dela. Eu tô. Maurício. Pode falar. Quando eu tava no primeiro ano, eu acho que minha professora tava tentando fazer o TCC dela, acho que era de matemática ou era de artes, era alguma coisa assim. Eu não sei qual dos dois é pior. Aí eu fiquei, tipo, ela falou que era só, tipo, no máximo uns 20 páginas, no máximo, que eu lembro, Mas assim, depende da gente, instituição. Depende. 50. Deus me livre, tá repreendido em nome do Senhor. Ó, eu falo que depende da instituição, mas 20 páginas eu acho muito pouco. Se for só um artigo, 20 páginas é suficiente, mas se é monografia é em média 45 a 50 páginas. TCC é um termo abrangente. Vamos aproveitar que eu já estou nessa leva e vamos nós. TCC é o trabalho de conclusão de curso. É um exemplo. Ótimo que você me lembrou. No próprio CEDASP, a gente tem um módulo de TCC.
O nosso TCC depende muito do professor. No caso, eu estou dando administração de TCC. O que foi que eu pedi para os meninos? Eu pedi para eles desenvolverem uma empresa, tá? Uma empresa completa, e trazerem todos os passos, todas as informações sobre ela, mas eu não pedi como monografia e nem pedi como artigo. Eu abri para votação. Eu deixei monografia, artigo, ou a gente faz essa questão da empresa. Imagina a votação como é que foi. A empresa ganhou assim com 90%. O pessoal que votou em TCC não sabia nem o que estava falando. Mas, assim, quando é um módulo de conclusão de curso, eu posso cobrar qualquer tipo de trabalho. Para faculdades entre 4 e 5 anos, a maioria das vezes é TCC. E TCC tem... A TCC não, é monografia. E tem essa margem de quantidade de páginas. Tá? Agora, se for um artigo ou se for qualquer outro tipo de projeto, as faculdades voltadas para tecnologia, por exemplo, não são monografias. Às vezes, você só entrega um aplicativo, entrega um software, entrega um projeto final e acabou. Tá? Tem muitas dessas possibilidades. Se não passar, vai mais passar... Okay? Oi? Não, se não passar que bom que você me perguntou isso. É hora de deixar vocês com medo sem nem estar no módulo ainda. Se você não passar em projeto final, você vai para uma recuperação. A recuperação de projeto final, você faz as 12 provas dos 12 módulos em um dia. E são 120 questões, você tem que tirar uns 70 em 120 questões. Então, você tem que acertar 70 questões. Pois é. Então, no TCC, foquem nele e tentem fazer da melhor forma possível, porque senão o BO é de lascar. Diga, minha joia. Pode ir para onde? R$20 no meu Pix, é meu e-mail, viu? É sério. Valeu, Ulisses. Na verdade, a menina do milho tá aqui, viu? Tá no chat. Caloteiro do milho, é o novo meme. Enfim, continuando aqui, quando a gente chegar nesse módulo de TCC, se for comigo, é bem de boa, gente. Honestamente, eu me compadeço da dor do aluno, porque eu também estou fazendo o meu. Então, como é que eu vou lascar a criança nisso? Mas, se vocês tiverem também curiosidade, vão ter as apresentações de TCC amanhã, pela tarde, e na sexta-feira, pela manhã. O pessoal que vai estar encerrando o TCC comigo vai estar demonstrando isso. Aí, se vocês quiserem ver como é que é, de boas. Quando era o nosso... Eu vou fazer uma piada com o filme, tá? Mas não é porque é querido, não. Quando era o querido John, ele fazia o trabalho escrito no módulo de um artigo, além da apresentação da empresa e além da parte de figuração da empresa, tá? Então, pedia que os meninos fizessem blusa, pedia que os meninos fizessem crachá, pedia que os meninos gastassem essa grana para fazer isso, e se fosse uma empresa voltada para alimentício, tinha que trazer o cardápio completo. Aí era quebrando as pernas, girando o caboclo no chão, ainda dando bicuda na cara, porque era sacanagem. No meu caso, como esses meninos fizeram a administração comigo de casa, a maioria deles foi a aula todinha, foi o módulo todinho em casa, eu não tinha como pedir isso, não. Então, a administração deles vai ser entregue o trabalho final com a apresentação de casa mesmo. Só vão abrir o Zoom, vão dar share na tela deles e me explicar as coisas. Acho muito mais prático. Mas... eu ia reprovar com gosto. Ô, Senhor amado. Pronto, vamos continuar aqui. Por que eu falei de tudo isso? Maria, você está tendo devaneio, você não explicou por quê? Porque o que eu vou explicar, o foco da minha administração, é preparar vocês para quando vocês tiverem que produzir os trabalhos de conclusão de curso de vocês. Vou ensinar as principais formatações voltadas para isso, porque a ABNT é isso. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas de Trabalho, e é ela que rege todas as formatações que vocês precisam entregar nos trabalhos finais de vocês, independentemente do tipo, se é um artigo, se é uma monografia, se é qualquer tipo de texto, eu vou ensinar para vocês a formatação correta para isso. Desde as partes mais bobas em relação ao formato da página, a Associação Brasileira de Normas de Trabalho. Tá? Ou de normas acadêmicas, para mim é norma de trabalho. Mas, enfim, todas essas formatações vou passar com vocês, além de umas coisinhas a mais que a apostila não mostra. A apostila não fala de citação, não fala de referência, que são duas coisas que são muito importantes também em uma obra. Odeio a BNT porque tudo que os professores querem é de acordo com essa norma. Exatamente. Por isso que eu já estou te ensinando. Olha isso aí. Eu pensando que ela ia ficar feliz com isso, ela pega e solta um odeio. A vida é muito triste e ingrata. Eu acabei de explicar que você já passou por esse modo. Vai tomar água, vai. Não, ele vai. Eu devia ter reprovado esse menino.
No próximo eu te reprovo, Daniel, te reprovo só de ruim. Pronto, então eu vou explicar isso porque em colégio a gente não aprende, tá? Em faculdade, talvez você aprenda um pouco, mas não é um beabá, não é um passo a passo. A pessoa que ensina nas disciplinas de ou norma de trabalho, também pode ter o nome de... A que eu fiz foi produção de trabalho, alguma coisa assim. E a forma como ela ensinou só modelos. Ela disse, olha, isso aqui é o modelo de TCC, isso aqui é o modelo disso daqui, disso daqui, disso daqui. Ela não mostrou como fazer, ela só citou. Tá? Aí você ficava assim, tá, aí a gente vai aprender como? Não, fazendo. Ela só não riu, mas internamente eu sentia a risada cruel. Tá? E, teoricamente, é esse o aporte que a universidade vai te dar para que você consiga produzir seus documentos. Todo o restante é a sua boa vontade de estudar ou pagar alguém para isso. Porque sempre tem essa maneira, tá? E por que eu falei de tudo isso? Eu para chegar justamente nesse ponto do pagamento. Quando você não tem a capacidade, ou por falta de conhecimento, ou por falta de tempo, de fazer as suas formatações, de fazer o seu próprio trabalho, você ainda vai ter que entregar ele nas normas, porque você vai perder ponto. Chega num professor, ele bate o olho, isso aqui está sem formatação tal, menos 10 décimos para Grifinória. Aí ele faz uma listagem correta dos teus erros, encontra lá tantos erros que tira 5 pontos do teu trabalho. Você ainda tem que apresentar aquilo, então você pode perder mais ponto ainda. Aí você está lascado, tá? Se você não tem paciência, não tem tempo, você vai entregar isso para alguém que vai formatar por você. Só que não é de graça, tá? A maioria das pessoas que trabalham com isso, elas cobram um percentual, cobram dinheiro por página. Às vezes são R$ 5 por página, às vezes são R$ 20 por página, R$ 15 por página, R$ 10 por página, mas você tem que ter em mente que a sua obra tem no mínimo 50. Tome metade de um salário mínimo para uma pessoa só passar o teu texto para as normas. Tá? Você vai formatar parágrafo, caractere, página, agitar citações e ponto. Algo que se você tivesse pesquisado e tivesse tempo, você conseguiria fazer. Ou algo que se você tivesse aprendido com o tio Maurício, você também conseguiria. Então, a meta é essa, facilitar um futuro para vocês, porque, para mim, se eu fosse trabalhar a produção de documentos e ficar mostrando para vocês, olha, vamos deixar aqui esse texto carnavalesco. Vamos mostrar aqui como deixar uma fonte de tamanho de, sei lá, um dinossauro aqui. Uou, que legal. Vamos colocar uma imagem disso aqui. Para mim, isso é ensinar, sei lá, migalhas de conteúdo. Eu prefiro mostrar uma coisa que vai ser útil para vocês. E isso vai ser útil para vocês. Beleza? Cansei. Dar aula em pé e de máscara é sacanagem. Oi? Né? Eu pensei que era o meu celular. Pega essa marmota. Mas se tu ligar esse negócio aí, eu te bato com ele. Pronto. Deixa eu aqui olhar a hora. 3h24. Pronto. Vamos seguir aqui? Oi. Sobre o que a gente falou até então, vocês têm dúvidas? Em pé, coragem? Eu estou em pé, gente. Acho que vocês não estão cientes do setup novo. Ó. Esse aqui é o setup novo. É uma mesa, tá? Com 3 prateleiras. Eu não sei nem como é que ficou a câmera. Deve ter girado mais do que o clipe do Mick Jagger. Mas é isso. Estou obrigado a ficar em pé. Todo mundo aqui agora. A gente só dá aula em pé. Antigamente a gente fazia isso, mas de uma forma bem mais desconfortável. Agora eu tenho um apoio. Pelo menos eu posso do nada. Morri. Serve. Tá? Pessoal de casa, dúvidas sobre o módulo, dúvidas sobre as informações que eu passei, alguma pergunta específica? Tá bem de boas? Tá bem de boa? Tá de boa, tá de boa. Acaba às 4. Ótimo. Então, a gente vai aprender edição de texto, mas a gente encerra o módulo com outro programinha. Ele tá bem escondidinho aqui no layout, ó, mas é porque vai ser mais ou menos nessa métrica que a gente vai ver ele. A gente vai falar sobre as apresentações, os slides, tá? Então, nas últimas 2 aulas, na verdade, últimas 2 ou 3 aulas, contigo, Daniel, acho que foram 2, né? Foi. Pronto. Mas acho que são 2 ou 3 aulas falando sobre apresentações. Por quê? Porque, teoricamente, todo mundo sabe fazer um slide. Teoricamente. Mas o slide faz parte de uma apresentação. Como, obviamente, vocês já devem ter pensado nisso. Ele faz parte, ele não é a tua apresentação. Tá? Então, essas aulas vão ser para explicar para vocês como colocar o conteúdo, qual parte ou o que sobre o conteúdo você vai dispor, e também mostrar para vocês que a ABNT também fala sobre slide. Tá? Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você pega o seu layout e bota os textos da forma como você quiser. Não é desse jeito aqui, inclusive, tá? Dessa nossa apresentação bonitinha aqui, definitivamente a gente não apresenta dessa maneira. Espera aí que tá dando uma lagada porque eu acho que eu mexi no cabo, tá dando certo. Não.
Quer dizer que esse negócio fica assim o tempo todo para vocês? Eu tenho um problema que eu fico sacudindo essa luzinha. Exatamente. Eu fico sacudindo essa luzinha igual um psicopata aqui na minha tela. Eu pensei que ficava aparecendo para vocês. Acabei de descobrir que não. Droga, perdeu a graça. Enfim, quando a gente chegar no final da administração e eu começar a falar sobre apresentações, não é porque eu quero, tipo, restringir, dizer, olha, os slides de vocês agora têm que ser todos horrorosos, feios, podres, porque a BNT fala sobre isso. Não, é porque em um dia, quando você estiver defendendo o seu TCC, defendendo a sua monografia, você vai defender ela não com o seu texto, entregando na mão da pessoa dizendo, lê. Você vai defender diante de uma apresentação de PowerPoint. E essa apresentação é uma das coisas que também tira ponto seu. A apresentação de slides, o seu texto e a sua oratória. Tá? Se você não consegue se explicar, se você não consegue defender a sua tese, porque quando você chega no final, você tem que defender ela mesmo, porque você vai ser perguntado, você vai ser questionado. E quando você produz algo, você tem que ser capaz de responder. Então, esses 3 fatores podem te fazer perder ponto. Então, são 3 coisas que eu tenho que obrigatoriamente ajudar vocês. Rayane, não sei se é minha, segue batido. Quem ficar de recuperação no TC vai ter quanto tempo para a prova, para essa específico? Tem tempo não, meu bom. Você vem na quarta, né, para o dia de recuperação de módulo. Quem reprovou módulo geralmente vem na quarta. Sim, são 12. Você chega, tipo, 10 horas da manhã e tenta fazer a primeira vez. A maioria das vezes, as pessoas que eu vi reprovarem TCC, elas fazem a primeira com 1h, 1h10, acabam, aí tá lá. Eu já vi um cara, mano, deu um aperto no coração, o cara digo 69, cara. Ele precisa, um ponto, uma questão ele não passou, ele teve que fazer de novo. Eu olhei assim, ô irmão, a dor no peito aqui tá grande, eu não sou nem cardíaco. Não pensem nisso, pensem em passar, tá? Pensem em passar. Mas voltando aqui para nossa lógica, quando você estiver nesse ponto final da sua carreira acadêmica, não é exatamente um ponto final, mas, enfim, às vezes é só o começo. Você vai ter que passar por esses 3 fatores. Você tem que ter uma boa apresentação, falando em relação a slides, uma apresentação convincente. O seu trabalho tem que estar impecavelmente bem descrito, porque quando você chega nesse final, você tem, digamos assim, um professor que vai te orientar durante todo o semestre. Você tem um semestre para a conclusão desse módulo em específico. Então, você contata o professor que você tem mais confiança, a pessoa que trabalha mais com você, a pessoa que você acha que vai te ajudar melhor, ou a pessoa que é formada em alguma coisa mais voltada para a sua área. Então, por exemplo, a jovem que está fazendo psicologia, se ela gosta mais da parte de análise de comportamento, ela vai procurar o professor do campo dela que fala mais sobre isso, ou então que ajudou mais ela, ou que ela passou com as melhores notas, enfim. Alguém que vá somar, não que vá subtrair. Sai da arca. Sai da arca, pelo amor de Deus. Pronto, continuando aqui, ela vai ter esse apoio desse professor durante um semestre inteiro, tá? Ele vai construindo esse trabalho junto com ela, e esse professor que é responsável por chamar outros 2 para assistirem à apresentação dela e avaliarem ela. Tá? Então, um é camarada, os outros 2 querem lascar você. Eu estou logo mostrando aqui como é que vai ser daqui para frente. E nessa construção desse seu trabalho, teoricamente, esse professor vai ter muita influência para você. Então, no módulo aqui do TCC do CEDASP, vocês têm um professor que vai ser a pessoa que vai te avaliar e vai chamar outros professores, tá? Porque na banca lá, quando for no dia da experimentação ou da sua apresentação final, vão ter outros professores assistindo, e aí ele vai dar nota junto com esses outros 3. Se você não passar, como eu falei, você vai ter que fazer isso de novo, mas isso aqui não é uma preocupação que eu quero que vocês tenham. Tá? Agora, o que essa pessoa avalia? Ela avalia o trabalho escrito, que tem que ser enviado para ela 2 semanas antes da apresentação. Então, digamos que a sua apresentação está marcada para 20 de outubro. No dia 1º de outubro, você já tem que ter enviado o trabalho para aqueles 3 professores, para eles lerem. Você dá mais ou menos esse tempo, essa margem de tempo para que eles leiam e saibam o que tua obra fala. Depois, no dia da apresentação, você vai ter mais ou menos 1h, 1h30, falando o professor. Não, você vai ter toda essa conversa, porque tanto você vai apresentar, quanto você vai receber as perguntas, responder as perguntas, e depois eles vão se reunir e dar a sua nota final para dizer se você passou ou não. É mais ou menos nesse nível. Não, eu não sei. Deus quiser, eu não estou mais aqui. Deus quiser. O Sandro estava dando nota. O Sandro? Meu Deus do céu. Ou ele dá um 10 ou ele dá um 0. Ele não dá meio termo, aquele menino.
O Sandra também detonou, pessoal. Mas, enfim, o que esses professores avaliam? Obviamente, tua obra, tá? O texto que você entregou, se ele está bem descrito, bem explicado e bem formatado, então, teoricamente, isso é um 10, tá? Mas, além disso, tem a tua apresentação em si, e eu não estou falando só do slide, estou falando da sua forma de explicar a sua ideia. Se o seu slide estiver errado, você perde ponto também. Mas se você não conseguir explicar o que você construiu, se você demorou 6 meses para fazer aquilo e você não explicou daquilo direito, por mais que seu trabalho esteja impecável, você não passa. Tá? Então, você, coleguinha, que tem problemas com dicção, você, coleguinha, que tem problemas em se apresentar em público, você, coleguinha, que não consegue falar com alguém sem gaguejar mais do que o gaguinho da turma do Pernalonga, é hora de começar a mudar isso, porque um dia, fatalmente, você vai ser obrigado a fazer. Tá? Nessa bimestration, eu faço eu trago pelo menos uma ideia de apresentação, que vai ser um trabalho mais ou menos no final do módulo, que vai valer 3 pontos para a prova. Nessa apresentação, vocês vão ter um tema que da última vez foi sobre assédio, né, Daniel? Eu devia ter tirado um 0. Mas, enfim, a gente vai democraticamente escolher um assunto polêmico, para que vocês apresentem algo que não seja da zona de conforto de vocês, para que vocês tenham que pesquisar, para que vocês tenham que sair da casinha para conseguir fazer algo diferente, tá? Assunto ruim é o mais forte. Não é assunto ruim, é assunto polêmico, meu filho. Te aquieta, meu filho. Pronto. Por quê? Porque quando você tem que apresentar algo que não é da sua zona de conforto, é aí que você tem que se construir e construir algo bem, bem plausível e construir segurança, para no momento você conseguir falar. Então, já vão pensando que vocês vão ter essa oportunidade, porque é uma oportunidade de testar-se, tá? De testar a sua capacidade e de tentar fazer algo diferente, porque num dia, quando você tiver que fazer por obrigação, pelo menos você já treinou um pouco, tá? Tem muita gente que tem capacidade e faz isso de boa, tem muita gente que isso não chega nem a ser um desafio, porque só olha assim, para apresentar? De boa, a pessoa já sobe como se fosse um palco, dizendo, olha, sou eu aqui, não, você definitivamente. Mas tem gente que isso é uma dificuldade ainda, tá? Então, aproveitem esse módulo, que por mais que seja para produção de documentos, eu posso fazer isso também. Estou meio que dando uma ajuda de todas as formas possíveis para vocês, tá? E nisso, fica a dica, a apresentação do conteúdo, o slide nunca é sua apresentação, às vezes o mais importante é o que você fala, então quando a gente chegar nesse módulo, eu vou dizer que um slide são só tópicos. Vocês bateram o olho aqui, e eu mostrei muita informação e muito texto, mas eu não li nada. Tá? Às vezes eu deixo na tela para que a pessoa tenha alguma coisa para ler enquanto eu estou falando, mas eu mesmo ler, não. A gente só lê quando a gente não está seguro daquilo que a gente está fazendo. Tá? É bom ter um recurso visual para entretenimento, é bom você ter uma imagenzinha que ilustre bem, é bom você ter um texto que traga alguma coisa a mais para aquela pessoa, é bom que você envie também a própria apresentação para ela, mas nunca é bom que você pare e fique. Então, vamos falar agora sobre editores Google. O Google, similar à Microsoft e ao LibreOffice, também possui, por mais que você leia bem, você ainda está lendo, patrão. Tá? Maurício, mas eu só consigo lendo. Lê antes, faz um resumo mental, depois você passa para cá. Tá? Se você não lembrar de todos os tópicos, bate o olho rapidinho, vai disfarçando. Mas, para quem está te avaliando, quando você começa a ler, já mostra primeiro insegurança, segundo que você não estudou o que você está fazendo, terceiro que você não está preparado. Tá? Menos meio ponto, menos meio ponto, menos meio ponto. Gaguejou, menos meio ponto. Esqueceu do branco. Aí, rapaz, já começa a apresentação dizendo, gente, eu acho que vai ser difícil para mim aqui, porque, enfim. Tá? Então, tomo uma dose de... Deixa eu parar de gravar isso aqui. Voltei a gravar. Na dúvida, né, para não dizer que eu fiz apologia em vídeo, pelo menos não está no vídeo. Tá? Pronto, pessoal. Tudo isso vai ser estudado nesse módulo, tá? Nós vamos começar na aula que vem, aula 01. Na aula 01, eu mostro a interface de todos os programas e passo uma prática de digitação. A gente vai ter um programinha que qualquer um de vocês pode baixar no seu computador, que é o Clavaro. A pronúncia certa é Clavaro, mas, enfim, eu sou cearense, eu falo do jeito que eu quiser. E nele serve para que você comece a se propor desafios com digitação. Maurício, mas é para computador? Para celular não tem, não. Digitação em celular eu acho meio embaçado, mas eu trago também. Eu trago um aplicativo voltado para desenvolvimento de digitação para celular. Então, o pessoal que não tiver... escreve aqui, ó, Clavaro. O pessoal que não tiver computador pode aprender a digitar pelo celular. O pessoal que tiver computador e celular pode aprender a digitar pelos dois. Tá? Todos vocês sabem digitar, mas alguns de vocês catam milho ainda, tipo...
ou os que catam milho com a mão só. Para escrever japonês é meia hora. Isso aqui já é algo que a gente tem que sair ajustando conforme for passando o tempo. Nossa primeira aula tem esse enfoque, tá? Hoje em dia eu escrevo mais rápido? Não, hoje em dia eu consigo fazer as minhas digitações, às vezes, sem olhar para a tela do celular, mas o celular é outros 500. Agora, vai eu tentar fazer isso pelo computador? Não dá muito certo, não. Você consegue? Vai lá. Maurício, Diga. Pode falar. eu meio que eu não sei, mas de tanto digitar, porque eu fazia muito tarefa, trabalho digitado para entregar do colégio, que eu decorei os cantos onde fica, mesmo com as teclas apagadas, eu consigo saber onde tá. Isso é bom, né? Tu era participativa assim antes ou tipo, tá inspirado hoje? Não, eu não tô falando com você não, minha jovem, é porque o Daniel começou a dar uns gritos aqui. Exatamente, tá on hoje, tá on fire, tá on fire. Mas decorar as teclas é um bom caminho, até porque o teclado continua mesmo já tem muito tempo. Então a gente vai ter todas essas práticas aqui. E aí, da aula 2 em diante, a gente sempre traz uma formatação, tá? Traz uma formatação nova, às vezes uma formatação ABNT ou algum caminho, e a gente vai somando até chegar no final, na aula 10, onde a gente faz uma oficina de currículo completa, tá? Quem não tem um ainda vai ter essa oportunidade de criar o seu. Quando a gente encerra currículo, a gente passa para documentos padrão, que são os documentos principais cobrados em escritório, para vocês saberem fazer ofício, para vocês saberem fazer declaração, saberem fazer memorandos também, comunicados, e a gente pausa a parte de edição de texto para passar para a parte de apresentações de slide, que, se eu não me engano, é na aula 12 e 13, que são as 2 aulas de construção de slides, onde eu mostro transições, animações personalizadas, layouts, composição de conteúdo, e aí 2 atividades, uma que vai ser para teste da ferramenta e a outra que vai ser o nosso trabalhozinho, a apresentação completa. E nesse dia dessa apresentação, treinamento ler um pedaço de texto, ler um pedaço de um texto, é que tu falou tasto, aí eu, tasto. Pronto. Então, quando a gente chegar nesse dia dessa aula em específico, vocês vão ter o microfone habilitado para falar de casa, fazer a apresentação de vocês. Tanto o microfone quanto eu vou tentar fazer com que quem tiver de casa consiga compartilhar a tela, ou então só me envia o arquivo e dá tudo certo. Tá? Então, isso daí é nosso módulo, tudo que nós vamos estudar com o decorrer da administração. Nós já começamos na próxima aula em específico, e essa é a nossa aula 00, tá? Onde eu fiz toda a apresentação do módulo, e eu acho que todo mundo já está ciente mais ou menos do que vai acontecer. Vou dar